Boa noite, irmãos e irmãs. Estamos mais uma vez reunidos com o propósito de honrar, glorificar e adorar o nome do Senhor. Quero saudar os irmãos com a graça e com a paz do Senhor Jesus Cristo. O desejo do meu coração é que verdadeiramente a paz de Cristo, o amor de Cristo envolva a sua vida, a minha vida, a nossa vida em todos os momentos da nossa caminhada, porque se tem algo que nós precisamos é da paz de Cristo, porque assim, tendo Cristo, o príncipe da paz em nossas vidas, nós vamos ter paz com Deus e consequentemente vamos ter paz conosco mesmo e vamos ter paz com o nosso próximo. Portanto, meu amado, você que é alcançado em Cristo Jesus, e você que ainda não conheceu Jesus, deve conhecê-lo, para que assim você desfrute da verdadeira paz que só o Senhor Jesus pode dar. Nós vamos nesse momento louvar, adorar o nosso Deus, através de cânticos espirituais, para a honra, para a glória e para o louvor do nosso Deus, com alguns membros da equipe de louvor. Nós temos evitado colocar os membros todos da equipe, então tem vindo apenas alguns por causa da pandemia, para não haver um número maior de pessoas, ok? Então vamos adorar, louvar a Deus através de cânticos. Boa noite, irmãos. Que a graça e a paz do nosso Deus esteja com cada um de vocês. Salmo 34:1, versículo que o nosso coral sabe de cor e salteado. Não que o coral só saiba esse versículo, mas é o nosso moto, né? Sempre que a gente termina o ensaio, a gente termina o ensaio com esse versículo. Bendirei o Senhor em todo o tempo, o teu louvor, o seu louvor, ele estará sempre nos meus lábios. Davi, com certeza, ao escrever esse salmo, passava por momentos difíceis da sua vida. Não vou ler todo o salmo, mas falar dele, né? Davi fala que muitas são as aflições dos justos, mas o Senhor de todas o livra. E mais para frente, em Romanos 8:28, também um texto que gosto muito, o apóstolo Paulo fala que sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E mediante isso, o que nos cabe, o que nós temos que fazer é realmente acreditar nas promessas de Deus para a nossa vida. No versículo 4, por exemplo, o salmista fala sobre essa promessa. No versículo 6 e 17, ele fala do livramento na angústia. No versículo 7, ele traz uma promessa que o Senhor, né, os anjos do Senhor acampam ao redor daqueles que o temem, ele está ao nosso redor. Versículo 9, promessa de provisão. No versículo 12, ele fala de uma promessa de vida abundante. No versículo 15, a promessa de que o nosso Deus ouve as nossas súplicas. No versículo 18, ele confirma a promessa de que o Espírito Santo está sempre conosco. E por isso nós temos algumas condições. Quais são elas? Primeiro, buscar ao Senhor, versículo 4 e 10. Depois, devemos clamar por Ele, versículo 6. No versículo 13, nós somos lembrados que devemos guardar nossa língua da mentira e da falsidade. No versículo 14, é preciso buscar a paz. E nós devemos ter sempre um coração quebrantado, versículo 18. E, finalmente, nós somos lembrados que devemos servi-lo, né, no versículo 22. Então é um salmo brilhante, eu gosto muito desse salmo, quero compartilhar com você nessa noite, que você possa abrir a sua Bíblia depois e ler todo esse capítulo e meditar nele. Mas nós temos um conforto, que é o Senhor Jesus. Nós temos um conforto que é ter esse Deus na nossa vida. Nós vamos cantar ao Deus grandioso. E o versículo 1 nos diz isso, né? Bendirei o Senhor em todo tempo, o seu louvor estará sempre
nos meus lábios. Cantemos. Senhor meu Deus, quando eu maravilhado os grandes feitos vejo de tua mão, estrelas, mundos e trovões rolando, a proclamar teu nome na amplidão. Canta minha alma então a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Canta minha alma então a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Quando atravesso bosques e florestas, ouvindo a brisa, pássaros cantar, ou vejo além montanhas altaneiras, e o teu poder em glória proclamar. Canta minha alma então a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Canta minha alma então a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Quando percebo que na cruz maldita, por teu amor, Jesus morreu por mim e me livrou do jugo do pecado, a libertando sangue carmesim. Canta minha alma então a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Canta minha alma então a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Quando afinal em resplendor e glória Jesus abrir as portas da mansão, eu hei de estar de joelhos entre os santos, na mais humilde e vera adoração, e então cantar eternamente ali, grandioso és tu, grandioso és tu. E então cantar eternamente ali, grandioso és tu, grandioso és tu. Amém. Oremos. Deus, obrigado por mais um dia que o Senhor nos dá. Obrigado por mais uma vez, ó Deus. Obrigado porque o Senhor nos traz mais uma vez a tua presença. Quero, ó Deus, presentes todos nós ali no templo, aqui no templo, com todos os nossos irmãos, ou da forma como nós temos feito nos últimos dias. Sabemos, ó Deus, que o Senhor está presente em todo e qualquer lugar. E obrigado, ó Deus, porque nós podemos confiar que o Senhor é o Deus da nossa vida, é o Deus da igreja, o Deus que conduz a história, é o Deus que tem o controle de todas as coisas. E o Senhor é grandioso demais para com a nossa vida, em tudo que o Senhor faz, em toda a nossa existência, em tudo que o Senhor nos dá. Não há como medirmos, não há como compararmos aos grandes feitos do Senhor na nossa vida. Por isso nós cantamos ao Senhor, por isso nós adoramos ao Senhor. E assim como acabamos de cantar, ó Deus, e ao final de tudo, que a gente possa acordar, que a gente possa, ó Deus, continuar na glória celestial com o Senhor, em uma eterna adoração ao Deus grandioso. Muito obrigado por tudo, ó Deus. Obrigado por todos os feitos do Senhor para com a nossa vida. Sobretudo, ó Deus, te louvamos pelo teu Filho Jesus Cristo, que desceu até essa terra, ó Deus, e morreu por nós, para que nós tivéssemos, ó Deus, tão grande salvação. Muito obrigado por tudo, ó Deus. Que o Senhor continue a abençoar o teu povo espalhado, ó Deus, por toda a face da terra. Que o Senhor continue, ó Deus, estendendo a sua boa e poderosa mão sobre todos nós. Como igreja do Senhor, ó Deus, como
igreja presbiteriana plantada em Barra do Garça, nós queremos agradecer a Ti, ó Deus, porque nós podemos dizer que até aqui o Senhor tem nos ajudado. Que o Senhor visite, ó Deus, cada irmão nessa noite, cada um desses que tiram esse tempo para aprender da Tua palavra, para louvar-Te, ó Deus, através dos cânticos. Que o Senhor continue nos abençoando, e no tempo oportuno, ó Deus, de acordo com o querer do Senhor, a vontade do Senhor, que o Senhor nos traga de volta, ó Deus, à comunhão, todos juntos também no templo. E assim, ó Deus, nós Te louvamos e agradecemos. Amém. Mais uma música. Essa música é uma música tão antiga, né? Talvez não tão quanto a que nós acabamos de cantar, mas é algo que nos reacende, é algo que nos alegra. E não há tão grande dádiva para a nossa vida que a salvação em Cristo Jesus. Deus enviou o Seu Filho amado para que nós fôssemos salvos. Ele sim morreu pelo meu e pelo seu pecado. E também essa música termina, a segunda estrofe: e quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei. Não estou querendo aqui, dar um falso incentivo ou uma sensação de que isso é masoquismo, pensar assim, Não, é isso mesmo. E quando a morte chegar, sem medo então terei vitória, e eu verei na glória o meu Jesus que vive está. Essa é a esperança que reacende, que tem que reacender e que nos anima a viver dia após dia. Vamos cantar. Verei na glória o
Deus possa abençoá-lo. Meus irmãos e irmãs, nós vamos ler a palavra santa do nosso Deus nesse momento, Mateus capítulo 5, versículo de número 9, que é o texto que nós estaremos estudando nessa noite para a nossa reflexão sobre o tema o caminho da felicidade segundo o Senhor Jesus Cristo. Diz assim o texto: bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Nesse momento, como nós fazemos, vamos ter um momento de intercessão antes da exposição da palavra do nosso Deus. Quero que você ore por você, para que Deus esteja, através da ação do Espírito Santo, transformando a sua vida dia após dia. Ore pela sua família, para que Deus esteja atuando em cada membro da sua casa, e que haja harmonia, que haja alegria, que haja um bom ambiente no lar. Ore pela nossa pátria, ore pela política do nosso país, ore para Deus estar trabalhando, fazendo com que essa pandemia seja revertida para a glória do nosso Deus. Então vamos orar, vamos ter um momento de oração silenciosa. Logo após, eu estarei quebrando o silêncio, orando em voz audível. Oremos ao Senhor. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Pai de nosso amado Senhor e Salvador Jesus. Agora, quando vamos, ó Deus, meditar na Tua palavra, que o Teu Espírito Santo, que inspirou o autor sagrado a escrever, esse mesmo Espírito esteja iluminando a nossa mente para a compreensão das verdades da Tua palavra, para que possamos colocá-la em prática e assim viver uma vida que glorifique e que honre o Senhor. Quero colocar, meu Deus, também em Tuas mãos agora, a vida de cada família, cada pai, cada mãe, cada filho, que está reunido em sua casa para, nesse momento, participar desse culto e dessa mensagem. Que, ó Deus, cada um seja tocado pelo Senhor. Que haja harmonia nesse lar, nessa casa, Pai. Que o Teu Espírito traga o fruto dele na vida do esposo, da esposa e dos filhos, Pai. Ó Deus, nós oramos pela nossa pátria. Momento de turbulência, de vírus, mas também de turbulência política. Que haja, ó Deus amado, no coração de nossos governantes, menos egocentrismo, menos soberba, menos sede de poder e mais comprometimento para com o cargo que cada um foi eleito, para que nesse momento ele seja um instrumento de bênção e não maldição na vida do seu povo. Ó Deus, em nome de Jesus, tenha misericórdia da política que envolve o nosso país. E tenha misericórdia, Deus, nós queremos primeiro Te louvar, porque o Senhor tem abençoado e essa questão da pandemia não tem alastrado tanto quanto todos estavam propagando. Significa, Deus, que o Senhor tem ouvido a nossa voz. E pedimos que o Senhor continue ouvindo, Pai. Que o Senhor esteja fazendo refrear a proliferação desse vírus na nossa nação, Pai. E proteja, Deus, todos nós de sermos contaminados. Que a graça, o cuidado do Senhor esteja sobre as nossas vidas. Na vida, ó Deus, dos irmãos e irmãs que estão enfermos na Tua igreja. Pessoas que estão com câncer, pessoas que estão com outro tipo de enfermidade. Que haja, ó Deus, um toque sobrenatural, curador, restaurador do Senhor nessa noite. Oramos assim em nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos e irmãs, nós temos estudado acerca desse tema, a felicidade segundo o Senhor Jesus Cristo. O caminho da felicidade segundo o Senhor Jesus. E nós temos visto
que a verdadeira felicidade, ela está estreitamente relacionada à pessoa de Deus. As Escrituras sempre vai trabalhar a felicidade relacionada a um relacionamento com a pessoa de Deus. Feliz é o homem que teme a Deus e anda nos seus caminhos. Ou seja, feliz é o homem que leva Deus a sério, que tem comprometimento com Deus, que tem a comunhão, que tem a intimidade com Deus. A Bíblia diz, esse é feliz no trabalho, na sua casa, e ela diz, feliz serás em tudo, será bem sucedido. É claro que a felicidade que a Bíblia fala, ela não nos isenta de lutas, de pandemias, de provações. Mas quando estamos em Deus, centrados em Deus, fundamentados na pessoa de Deus, a alegria vai permear o nosso coração, mesmo nesses momentos difíceis. Ou seja, não vamos perder o sentido da nossa vida, não vamos perder a razão da nossa existência, mas nós teremos alegria mesmo diante das circunstâncias. É como nós cantamos, a Bíblia fala, não importa as circunstâncias, nós sempre vamos estar bem ao lado de Deus, porque é Deus, queridos. Então a felicidade, ela não está em bens, ela não está no poder, ela não está na riqueza, ela não está em pessoas. A verdadeira felicidade está na pessoa de Deus. Por isso que Cristo mesmo vai dizer, quem crê em mim, do seu interior fluirão rios de água viva. Por isso que Jesus, quando ele prega esse sermão do monte, ele vai mostrar e levar os seus discípulos a entender que felizes são aqueles que dependem totalmente de Deus. Felizes os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Depois ele diz, felizes são os que choram, aqueles que veem a sua miserabilidade, o seu pecado, e então lamenta o seu pecado, contristado, arrepende, chora diante de Deus, são consolados e perdoados por Deus. Aí eles são mansos, eles vão ter fome e sede de justiça, e eles vão ser misericordiosos, e agora ele diz, felizes também são os pacificadores. E eu creio que essa é uma palavra tão atual naquela época, como é também uma palavra tão atual nos nossos dias. Vivemos num mundo de guerras, quer entre as nações, sempre há alguém, um país guerreando contra outro, quer as guerras que acontecem no trabalho, os conflitos, a falta de harmonia no trabalho, também as guerras que acontecem dentro de casa, filhos contra pais, pais contra filhos, esposo que é brigado com a esposa que vive em guerra contra o marido. Tem lares que são verdadeiros palcos de guerras, e que precisam de pacificadores para serem instrumentos da promoção da paz. Queridos, a incapacidade de conviver, de viver em paz, reflete algo em nós, a nossa natureza pecaminosa, a nossa natureza egoísta, e por causa da nossa natureza pecaminosa e egoísta, nós sempre somos levados a conflitos interpessoais. Nunca vimos tanta inimizade, tanto ódio, tanta intolerância, tantas pessoas destilando tanto veneno como nos dias de hoje, refletindo assim a nossa natureza pecaminosa. O século XX,
ele começou e havia um profundo otimismo humanista no ar, que o século XX seria de grande paz, grande prosperidade, e havia harmonia entre os povos. Mas logo veio a Primeira Guerra Mundial e mais de 30 milhões morreram. Em seguida veio a Segunda Grande Guerra Mundial e 60 milhões de pessoas pereceram. Depois, o comunismo abocanhou 1/3 dos habitantes do planeta e levou milhões à morte. Por isso, queridos, que a palavra do Senhor Jesus era atual naquela época porque existiam as guerras, e é atual hoje porque as guerras continuam. Sabe por quê? Porque assim como a guerra tem origem no coração do homem, tem a raiz nos corações dos homens, das mulheres. Agora, o processo da paz também, ele tem raiz justamente no coração do homem. Se a guerra está enraizada, fundamentada no coração, e é por isso que não adianta, queridos, panos quentes não resolvem o problema da guerra. Quantos grandes levantes pela paz aconteceram e que geraram mais tumulto e mais guerras? Porque o problema não está fora do homem. O problema tem que ser tratado a partir de dentro do homem. Enquanto as pessoas não olharem, cada um de per si, cada um fazer uma introspecção e voltar para dentro delas mesmas, para verificar os problemas das guerras, dos conflitos lá dentro, as guerras vão continuar, queridos. Por isso que, se a raiz da guerra é o coração, todo o processo de paz também só pode acontecer a partir de uma mudança lá dentro da nossa vida, no âmago das nossas motivações e dos nossos desejos. Por isso Jesus disse: felizes são os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Pacificadores, ou seja, aqueles que empenham em estabelecer a paz, a harmonia nos relacionamentos. A paz é uma palavra que vai aparecer na Bíblia pelo menos em 400 referências. Há 400 referências na Bíblia acerca da paz, porque é um tema extremamente importante. Porque, queridos, o próprio Senhor Jesus, ele uma vez ali falando aos discípulos, ele falou: olha, um reino dividido, ele não pode prosperar. Quando alguém o acusou de estar expulsando Satanás pelo espírito de Satanás, ele falou assim: não, porque se assim fosse, um reino dividido não prospera. E é por isso as Escrituras chamam a atenção para essa questão da paz, e que nós temos que ter paz e sermos pacificadores, e a felicidade será encontrada justamente aí. As Escrituras começam no Jardim do Éden e começa com paz no Jardim do Éden e termina com paz na eternidade. O pecado lá no Jardim do Éden interrompeu a paz do homem com Deus e, consequentemente, do homem com a sua esposa, do homem com a sua família e aí por diante. Na cruz, o Senhor Jesus restabelece a paz entre o homem e Deus, e dessa forma Ele consegue, traz a nós a possibilidade então de agora termos paz com o nosso semelhante e sermos
promotores, agentes, instrumentos da promoção da paz. A maioria dos comentaristas bíblicos, exegetas, sempre vão mostrar que a palavra pacificador aqui significa essa promoção de concordância entre duas ou mais pessoas que estão em contenda, em guerra ou em litígio. Há algumas traduções, algumas traduções dizem assim nesse texto: bem-aventurado aquele que trabalha pela paz. E vai trazer também aquele que tem sua vida dirigida para coisas que promovem a paz. Então, literalmente, pacificador significa aquele que é um promotor da paz, é aquele que é instrumento para realizar ou promover a paz. Mas isso, queridos, não significa dizer o estabelecimento da paz a qualquer preço. Não. Há princípios, há valores que são harmônicos com a vontade de Deus para serem usados na promoção da paz. A gente não promove a paz pela violência, a gente não promove a paz pela ganância, a gente não promove a paz através da corrupção, sendo corrompido ou corrompendo. Então, os meios da promoção da paz de um homem e de uma mulher de Deus não é a qualquer preço. Ser pacificador, querido, é ser um agente de Deus nesse mundo para salgar e para iluminar. Dessa forma, então, estaremos sendo agentes de Deus na promoção da restauração da paz do homem com Deus, quando nós pregamos o Evangelho, sendo instrumento da paz, da promoção da paz nos relacionamentos interpessoais, quando então somos colocados para, através de trazer Jesus e os princípios de Cristo para a vida deles, possam ver e perceber a necessidade e serem transformados e assim terem os seus relacionamentos interligados. E na relação, em todos os âmbitos aí, até de sociedade e nação contra nação, nós precisamos ser esses agentes. Então, o pacificador é isso. Quem é o pacificador? O que é o pacificador? Promotor da paz. Quem é o pacificador? O pacificador é alguém que experimentou a paz de Cristo. É alguém que já foi reconciliado com Deus. Ou seja, alguém que era inimigo de Deus, mas em Cristo Jesus se tornou amigo, o seu relacionamento com Deus foi restaurado. E então agora ele é e pode ser o instrumento pacificador para levar a paz de Cristo àquela pessoa. Ela vai encontrar a paz com Deus, com ela mesma, e assim vai seguir a paz com o seu semelhante, com o seu próximo. Martin Lloyd Jones, ele diz que o pacificador possui pelo menos duas características básicas. Primeira, ele é pacífico. Ele é alguém que experimentou a paz, que tem a paz. E é importante ressaltar que ser pacificador, diz Martin Lloyd Jones, ser pacificador não é um dom. Não existe um dom de pacificador, mas existe um princípio, um valor a ser visto na vida de todos aqueles que professam a fé em Cristo Jesus. Então, todo aquele que professa a fé em Cristo Jesus deve ter esse valor na sua vida. Na sua vida deve ser percebido que ele é um agente de Deus para promover a paz, para restaurar pessoas que estejam em conflitos. E é interessante
que esse pacífico, ele segue um padrão, ele segue um modelo. Qual que é o nosso padrão, o nosso modelo? É Cristo, é Deus. Jesus é o príncipe da paz. Deus é o rei da paz, ele tem como atributo a paz. E a maior prova, queridos, a maior prova de que um grande atributo de Deus é a paz, é que Ele enviou o seu único Filho ao mundo, não apenas para morrer na cruz, mas Ele enviou esse Filho para que o Filho morresse na cruz, e assim, então, restabelecesse a paz com Ele, do homem com Ele. Então, o grande pacificador é Deus. O grande modelo das nossas vidas é Deus. E por isso Ele nos transforma em agentes pacificadores. A segunda característica de um pacificador, de acordo com Martin Lloyd Jones, é uma visão correta de si mesmo. É a pessoa que é humilde de espírito, que depende totalmente de Deus. É uma pessoa que chora o seu estado de pecado diante de Deus arrependido. É uma pessoa que é mansa, é uma pessoa que tem fome e sede de justiça, é uma pessoa que é misericordiosa. E então, é alguém que olha para si e não se vê como uma pessoa perfeita, sem mácula, sem erros, sem falhas. O pacificador, o verdadeiro pacificador, ele não se enxerga como perfeito ou sem falha, mas ele se vê como falho, como pecador, como imperfeito, que precisa da graça de Deus, e então ele leva esse mesmo Deus a essa pessoa, para que ela também conscientize da necessidade de restabelecer a amizade com Deus em Cristo, para que verdadeiramente ela tenha a paz de Deus e a paz com Deus. Vamos ver agora então, nós vimos o que é o pacificador, aquele que promove a paz. Nós vimos então quem é esse pacificador. É aquele que conheceu Jesus, é aquele que tem Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Nós vemos duas características desse pacificador, e agora nós vamos ver algumas atitudes de um pacificador. Jesus diz: bem-aventurado os pacificadores, porque eles verão a Deus. Então, quais são as características? A primeira atitude prática que um pacificador faz em um processo de reconciliação é estabelecer uma situação de cessar fogo. Primeira atitude de um pacificador é estabelecer uma situação de cessar fogo. Não há, queridos, maneiras ou como trazer paz em meio a um tiroteio, em meio a uma guerra ali, e as espadas cantando um contra o outro e tiros sendo dados. Não há. Tem que ter ali alguém que vá levantar uma bandeira branca. Levantar a bandeira branca, para dar uma trégua. E quando chama e levanta a bandeira que há trégua, que para as espadas de serem tocadas uma no outro, que os tiros cessam, então entra o pacificador para então discutir um acordo, estabelecer meios e princípio para que a guerra encerre, para que a batalha seja parada, para que o ódio seja retirado e estabeleça ali uma concordância e uma harmonia. Então, a primeira atitude de um pacificador é que ele tem que estabelecer primeiro o cessar-fogo.
É interessante isso, né? Porque quando os ânimos estão à flor da pele, quando a briga está acontecendo ali, alguém tem que levantar a bandeira branca. Alguém tem que falar, olha, vamos parar, vamos conversar. Às vezes o marido tem que ser esse pacificador, às vezes a esposa, ou às vezes um filho. Na igreja, em qualquer área, sempre tem que alguém levantar a bandeira para chamar a razão, para chamar a discussão, para chamar um diálogo, uma conversa, para discutir, para conversar, para resolver o problema, porque guerra, violência, briga, não leva ninguém a lugar nenhum, só a morte. Morte nos relacionamentos e morte física. Segunda atitude de um pacificador, é que o pacificador tem que se cuidar da tendência humana ao partidarismo. Se ele tem que levantar a bandeira do cessar-fogo, ele vai ter também que cuidar com o partidarismo. Porque nós nos dividimos por tudo. Estamos divididos em tudo. Há divisões dentro de casa, entre marido, mulher e filhos. Há divisões no trabalho, onde cada um quer sobrepor ao outro. Há divisões claras, por exemplo, na política. Quem manda mais, quem pode menos. Quem manda é o Supremo. Quem manda é o chefe da nação, o presidente. Quem manda é o presidente da Câmara. Quem manda é o presidente do Senado. Então há uma guerra estabelecida. Alguém tem que levantar a bandeira do cessar-fogo aí também. Então nós precisamos de agentes da paz em todo lugar. E o pacificador, ele tem que tomar cuidado por causa dos grupos. E ele não pode envolver em grupos. Ele tem que ser alguém imparcial. Ele tem que ser alguém que tem uma visão maior, além da situação, para ele não se envolver com a mesquinharia da briga. Porque o que acontece? As divisões acontecem porque cada um pensa que é Deus. Cada um pensa que tem a razão. Cada um tem o ego maior do que o mundo. Então, há um choque de divindades. A briga, na verdade, é um choque de divindades. E aí tem que o pacificador, um homem de Deus, que tem a sabedoria dada por Deus, que é pura, pacífica, indulgente, tratável, plena de misericórdia, imparcial, de bons frutos, sem fingimento, ele vai chegar para trabalhar essa ideia. Terceira coisa, terceira atitude de um pacificador. O pacificador, ele tem que saber o tempo certo para agir. As Escrituras falam muito bem acerca do tempo. Paulo diz que nós temos que discernir o tempo. Lá em Eclesiastes, no capítulo 3, nós vamos ver que o grande sábio vai dizer que há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de abraçar e há tempo de afastar-se de abraçar. Há tempo de procurar e há tempo de deixar de procurar. Há tempo de calar e há tempo de falar. Há tempo de guerra, há tempo de paz. Há tempo de nascer, há tempo de morrer. Há tempo de rir e há tempo de chorar. E nas batalhas tem que ter o tempo certo de agir, queridos. Eu gosto muito de Provérbios 25, versículo 11 e 12, que diz assim: como maçãs de ouros em salvas de prata, assim é a palavra dita a seu tempo. Aqui ele usa dois metais preciosos, né? Quando ele fala, olha, o ouro e a prata. E ele vai dizer assim, como maçãs de ouro em bandejas de prata, assim a palavra dita ao seu tempo. Então a gente tem que ser
o pacificador, ele tem que saber o tempo certo para agir, o tempo certo para falar. Porque dependendo do momento e da hora, no lugar de cessar fogo, pode colocar combustível na discussão e na briga. Provérbios 15, 23 diz assim também: o homem se alegra na resposta da sua boca, e a palavra a seu tempo, quão boa é. Você traz, por exemplo, isso para uma briga menor, uma briga dentro de casa. Como é importante o casal saber o tempo certo para agir, como pacificador daquela situação. Porque a palavra dita ao seu tempo, ela é boa, diz a Bíblia. É como maçãs de ouro em bandejas de prata. Então, meu querido, na hora da briga, antes tem que haver a bandeira branca. Tem que abaixar os ânimos. Quando houver equilíbrio entre emoção e razão, é o tempo certo para agir, para conversar, para dialogar, para que as coisas não tumultuem mais, não se explodam mais ainda. Quarta coisa, a atitude de um pacificador é firmeza e brandura. Assim, parece um paradoxo, mas as Escrituras falam que nós temos que ter firmeza e ao mesmo tempo ter brandura em todas as situações da nossa vida, porque nós temos que ser firmes como agentes promotores da paz, mas ao mesmo tempo nós não podemos ofender. Nós não podemos entrar, se a luta é de espada, você ir com a espada. Se a luta é de canhão, você ir com a metralhadora. Não. Se os ânimos estão acirrados com palavras duras, você tem que ser firme, mas ao mesmo tempo brando. Porque Provérbio vai dizer assim: a palavra branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Ou seja, se está havendo uma briga, e se você entrar com palavras duras, ásperas, você está colocando mais combustível na discussão, no lugar de ser um elemento ou instrumento da paz. O que Deus quer de nós é que nesse momento tenhamos firmeza, mas de pacificador. O nosso exemplo não é o de Pedro, que cortou a orelha de quem veio prender Jesus, mas a nossa atitude é a de Cristo, que se dá, que se entrega, com amor, com ousadia, para ver a restabelecida a paz entre homem e Deus. Provérbios 22, 11 diz assim: quem ama o coração puro e fala de modo agradável, terá o rei como amigo. Então, firmeza, mas mas com brandura. Eu gosto quando Paulo trabalha lá em Colossenses, quando ele vai dizer que a nossa palavra, ela tem que ser agradável, temperada com sal, para saber responder a cada pessoa. Queridos, uma das maiores dificuldades nossa é com a nossa fala. Tiago chega a dizer que aquele que dominar a sua língua é varão perfeito, porque a língua é mal incontido, é veneno mortífero, é capaz de incendiar um grande campo. Por isso, a quarta atitude aí de um pacificador é que ele tem que ter firmeza, mas ao mesmo tempo brandura. Ele tem que ter ao mesmo tempo ser manso. Ele tem que ter um coração firme, inabalável em Deus. Ele tem que ter firmeza nos princípios, na justiça, no que é reto, no que é puro, no que é justo, mas ao mesmo tempo, na hora de falar, é com brandura. Quer ganhar a sua esposa? Trate com brandura.
Quer ganhar o seu marido? Trate com brandura. Quer ganhar o seu filho? Trate com brandura. Quer ter um bom relacionamento dentro do trabalho? Trate as pessoas com firmeza, mas com docilidade, com brandura, com amor, com mansidão. Assim você estará sendo um agente de Deus dentro da sua empresa, um agente de Deus na política, um agente de Deus na cidade. Quinta atitude: está menos preocupado com a sua própria glória, mas preocupado profundamente com a glória de Deus. Um pacificador, ele não quer a glória própria, mas ele quer a glória de Deus. E isso nós temos como grande exemplo o Senhor Jesus. Em Filipenses 2, versículos 5 a 8, ele vai dizer: tenho a mesma atitude demonstrada por Jesus. Embora sendo Deus, não considerou que ser igual a Deus fosse algo a que devesse se apegar. Em vez disso, esvaziou-se de si mesmo. Toda a glória a Deus. Jesus se esvazia para cumprir a missão de reconciliador. Com o ministério da reconciliação, ele se esvaziou para que toda a glória foi a Deus. E para sermos agentes, queridos, da paz, se a gente estiver preocupado com a glória, nós vamos promover mais briga do que promover a paz. Deus exaltou Jesus sobremaneira. Ele cumpriu o seu propósito. Nós não podemos... Jesus vai falar, olha, o que humilha será exaltado, mas o que exalta será humilhado. Então, um agente da paz não é alguém que está ali para aparecer, para se engrandecer, mas ele está ali para ser um agente de Deus, para ser um homem de Deus, uma mulher de Deus, usada para trazer paz a uma família, para trazer paz no ambiente de trabalho, para trazer paz dentro da igreja, para trazer paz numa nação, para trazer paz no mundo. Sexta coisa, a atitude dele é trabalhar com provocações sem se deixar provocar. Trabalhar com as provocações, controlando para não se deixar levar a provocar. É interessante isso. Lá em João 8, versículo 4 a 6, uma mulher foi pega no ato de adultério, e a lei dizia que ela deveria ser apedrejada, e trouxeram aquela mulher para que Jesus a apedrejasse, e perguntaram o que o Senhor disse. Jesus, porém, apenas se inclinou e começou a escrever com o dedo na terra. E depois ele, de maneira serena e calma, ele vai falar: quem aqui não tem nenhum pecado? Quem aqui nunca errou? Quem aqui nunca pecou? Quem aqui nunca falhou? Quem nunca errou, nunca falhou, nunca pecou, pode ser o primeiro a tirar a pedra e apedrejar essa mulher. Lida com a questão, queridos, não com pedras na mão, mas lida com a questão para que as pedras que estão nas mãos possam ser lançadas por terra na consciência de que também estão errados. É assim, queridos, que luta, que trabalha um homem de Deus, um agente da paz. Jesus disse: aqueles de vocês que nunca pecou, atire a primeira pedra. Então se inclinou e voltou a escrever em terra. Queridos, e por último, a atitude
de uma pessoa, de um pacificador, é que ele está sempre disposto a pagar o preço para o restabelecimento da paz. Filemão 10 a 20, no versículo 10 a 20.